Bem-vindos a uma jornada pelas veias de uma nação que pulsa entre o futurismo tecnológico e as raízes profundas da espiritualidade. Hoje, a Índia moderna é uma potência global, um centro de inovação digital e arquitetura arrojada. No entanto, em cada esquina de Nova Delhi ou Mumbai, o eco de uma voz suave ainda ressoa com mais força que o tráfego caótico. Estamos falando de Mohandas Karamchand Gandhi, o homem que não apenas libertou um povo, mas desafiou a lógica do poder mundial usando apenas a verdade e a não-violência. Nesta exploração documental, vamos entender como a figura do Mahatma, a grande alma, continua a ser o alicerce moral sobre o qual a Índia contemporânea se sustenta. De um jovem advogado tímido a um ícone global, a trajetória de Gandhi é um testemunho da força do espírito humano contra a opressão colonial. Prepare-se para mergulhar na vida daquele que transformou o curso da história sem disparar uma única bala. Nascido em 1869 em Porbandar, uma pequena cidade costeira, Gandhi não demonstrava inicialmente o carisma de um líder revolucionário. Ele era um jovem reservado, criado sob a influência do hinduísmo e do jainismo, que pregavam a compaixão e o vegetarianismo. Aos 18 anos, cruzou o oceano para estudar direito na University College London. Imagine a cena: um jovem indiano, tentando se ajustar à rígida etiqueta vitoriana, vestindo ternos ingleses e aprendendo a dançar, enquanto lutava para manter suas promessas de abstinência. Essa fase em Londres foi crucial, pois foi lá que ele teve seu primeiro contato profundo com textos sagrados como o Bhagavad Gita, mas sob uma perspectiva acadêmica ocidental. Ele buscava seu lugar no mundo, sem saber que o destino o levaria para longe das cortes de Londres e de volta às areias quentes de sua terra natal, antes de uma transformação radical ocorrer em solo africano. A verdadeira metamorfose de Gandhi começou na África do Sul, onde ele chegou em 1893 para trabalhar em um caso jurídico. Foi lá que ele sentiu na pele o chicote do preconceito racial. Um incidente icônico na estação de trem de Pietermaritir, onde foi expulso da primeira classe apesar de ter um bilhete válido, acendeu uma chama que nunca se apagaria. Gandhi passou 21 anos na África do Sul, desenvolvendo o conceito de Satyagraha, ou a força da verdade. Ele organizou protestos pacíficos contra as leis discriminatórias, abandonou as vestes ocidentais e começou a viver em comunidades simples. O advogado tornou-se um ativista. Ele aprendeu que a resistência não precisava de armas, mas de uma vontade inabalável e da disposição de sofrer sem revidar. Quando Gandhi finalmente retornou à Índia em 1915, ele já não era o mesmo homem. Ele era uma força da natureza pronta para despertar um gigante adormecido. Ao retornar à Índia, Gandhi seguiu o conselho de seu mentor, Gopal Krishna Gokhale, e viajou pelo país por um ano para conhecer a realidade do povo. Ele trocou seus trajes finos pelo dhoti simples, feito de algodão tecido à mão. Gandhi percebeu que a independência da Índia não era apenas política, mas econômica e espiritual. Ele promoveu o movimento Khadi, incentivando os indianos a boicotar os tecidos britânicos e a fiar sua própria roupa na charca, a roda de fiar. Este gesto simples tornou-se um símbolo de autossuficiência e dignidade nacional. Ele começou a unir camponeses, artesãos e intelectuais sob a bandeira da não-violência e da desobediência civil. A Índia, antes fragmentada por castas e religiões, começou a ver nele um pai, o Bapu. O movimento pela liberdade ganhava uma alma, e o Império Britânico começava a perceber que não estava enfrentando um exército, mas uma ideia imparável. Um dos momentos mais sublimes da história mundial ocorreu em 1930, a Marcha do Sal. O governo britânico detinha o monopólio da produção de sal, um item básico, e cobrava impostos pesados sobre ele. Gandhi, em um ato de gênio político e simplicidade moral, caminhou 380 quilômetros até a costa de Dundee. No início, eram apenas alguns seguidores, mas ao chegar ao mar, milhares o acompanhavam. Quando ele se abaixou e pegou um punhado de sal natural da areia, ele desafiou simbolicamente o Império Britânico diante dos olhos do mundo. Milhares de indianos seguiram seu exemplo, resultando em prisões em massa, mas o dano moral ao domínio britânico foi irreversível. A Marcha do Sal mostrou que a desobediência civil pacífica era uma arma poderosa o suficiente para desestabilizar a maior potência colonial da época, provando que a moralidade poderia vencer a força bruta das leis injustas.
Durante a Segunda Guerra Mundial, Gandhi lançou o movimento Quit India, exigindo a retirada imediata dos britânicos. Ele foi preso novamente, passando anos atrás das grades, onde enfrentou a perda de sua amada esposa, Kasturba, e de seu secretário próximo. Mesmo na prisão, Gandhi usava o jejum como uma ferramenta de protesto e purificação. Suas greves de fome levavam a nação ao pânico e colocavam os britânicos em uma posição impossível. Se Gandhi morresse sob custódia, a Índia explodiria em uma revolta incontrolável. Ele pregava que o Ahimsa, ou a não-violência absoluta, era para os fortes, não para os covardes. Exigia coragem para enfrentar o cacetete sem levantar a mão. Esse período consolidou sua imagem como um santo político, um homem que possuía nada, mas que controlava o coração de milhões, forçando o império a negociar os termos de sua própria partida. A independência finalmente chegou em 15 de agosto de 1947, mas trouxe consigo uma dor profunda para Gandhi, a partição da Índia e do Paquistão. Enquanto políticos celebravam em Delhi, Gandhi estava em Calcutá, jejuando para parar os massacres sangrentos entre hindus e muçulmanos que eclodiram com a divisão. Ele se recusava a aceitar que as duas religiões não pudessem coexistir em paz. A partição foi a maior migração em massa da história, marcada por tragédias indescritíveis. Gandhi caminhava descalço pelas aldeias afetadas pela violência, confortando as vítimas e pedindo o fim do ódio. Sua presença física muitas vezes conseguia o que exércitos inteiros não podiam, o cessar-fogo. Ele era a consciência da nação, lembrando a todos que a liberdade conquistada através do sangue não era a liberdade pela qual ele havia lutado. O preço da independência foi alto, e o coração do Mahatma estava partido. Em 30 de janeiro de 1948, o mundo parou. Enquanto se dirigia para uma reunião de oração em Nova Delhi, Gandhi foi baleado por um extremista que discordava de sua mensagem de tolerância religiosa. Suas últimas palavras foram Rei Ram. O assassinato chocou o planeta. O primeiro-ministro Nehru anunciou em uma transmissão de rádio emocionada: "A luz se apagou de nossas vidas e a escuridão em todos os lugares." Milhões se reuniram para seu funeral, chorando a perda não apenas de um líder, mas de um guia espiritual. Gandhi morreu como viveu, sem posses, mas deixando um legado que transformaria o século XX. Ele provou que um indivíduo comum, armado apenas com convicção e integridade, poderia derrubar impérios. Seu corpo foi cremado e suas cinzas espalhadas nos rios da Índia, mas seu espírito tornou-se imortal, transcendendo fronteiras geográficas e ideológicas. A influência de Gandhi não parou nas fronteiras da Índia. Sua filosofia de resistência não violenta inspirou movimentos de direitos civis em todo o mundo. Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos adotou os métodos de Gandhi para lutar contra a segregação racial, afirmando que Cristo deu a mensagem e Gandhi deu o método. Na África do Sul, Nelson Mandela utilizou os ensinamentos do Mahatma para desmantelar o regime do apartheid. De líderes ambientais a defensores da paz no Oriente Médio, a semente plantada pelo velho em roupas brancas floresceu em todos os continentes. Ele nos ensinou que a verdadeira democracia começa com o autogoverno e que a mudança que queremos ver no mundo deve começar dentro de nós mesmos. O impacto de sua vida é um lembrete constante de que a compaixão e a verdade são, em última análise, as forças mais potentes do universo político. Hoje, na Índia moderna do século XXI, o legado de Gandhi enfrenta novos desafios e interpretações. Enquanto o país se torna um gigante digital e espacial, os ideais de simplicidade e sustentabilidade de Gandhi ganham uma nova urgência diante da crise climática e do consumismo desenfreado. Sua visão de aldeias autossuficientes e economia centrada no ser humano é revisitada por novos empreendedores e ativistas sociais. Gandhi não é apenas um rosto nas cédulas de rúpia, ele é uma provocação constante. Ele nos desafia a perguntar se o progresso tecnológico tem valor se não houver progresso moral. Em um mundo polarizado por algoritmos e conflitos, sua mensagem de diálogo e de Ahimsa permanece como um farol. A Índia moderna pode estar mudando rapidamente, mas o coração da nação ainda bate no ritmo da charca de Gandhi, lembrando-nos que a paz é o caminho, não o destino. Esperamos que esta jornada pela vida e pelo legado de Mahatma Gandhi tenha inspirado você a refletir sobre o poder da paz e da verdade em sua própria vida. A história de Gandhi nos mostra que nenhum obstáculo é grande demais quando temos um propósito justo.
Se você gostou deste documentário, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos históricos de alta qualidade. Compartilhe este vídeo com alguém que precise de uma dose de inspiração hoje. Deixe nos comentários qual lição de Gandhi mais ressoa com você. Muito obrigado por assistir até o final e nos vemos na próxima grande história. Namastê!